Mais uma desculpa esfarrapada de Jair Bolsonaro. Mais uma. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Também peço, caso também você possa e queira, que se torne membro aqui do canal, que em breve nós vamos fazer, inclusive, conteúdos exclusivos para os membros aqui do blog do Cadu Amaral. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, Telegram, grupos ou de forma individual que você tiver, participar. Ao final do vídeo, seu comentário, concorde, discorde, complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Fazer tudo isso você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta também sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Comacel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 16 de fevereiro, sexta-feira, são agora 6 horas da tarde. E na quinta-feira, 15 de fevereiro, o Jair Bolsonaro ele deu mais uma das suas desculpas esfarrapadas. Que não é a última, não é a primeira, não será a última, porque vai ter muito mais. Agora foi em relação à transferência de 800 mil reais que ele fez para os Estados Unidos pouco antes de fugir do Brasil, em 30 de dezembro de 2022, comparando aço com medo de ser preso. Ele aproveitou que ainda possuía passaporte diplomático, porque ainda estava presidente da República, pegou o avião oficial da presidência da República e foi para Miami brincar na Disneylândia. E ele havia transferido 800 mil reais. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem a questão das joias, de relógio, esse monte de coisa. E aí a desculpa que ele deu, porque a PF identificou esses 800 mil reais, alegando os indícios de que esse dinheiro foi para lá porque ele estava esperando o golpe ser realizado aqui no Brasil e para ele ficar lá por um tempo e voltaria só depois do golpe. E aí ele, questionado sobre isso, a desculpa dele, esfarrapada, foi a de que ele tinha dúvidas com o futuro da economia do país com a eleição do Lula. Isso é de uma desculpa esfarrapada sem tamanho. Uma coisa era se ele tivesse, sei lá, vou botar aqui 50 mil, vou fazer uma aplicação fora aqui para ter uma reserva porque eu estou com dúvida. Mas é mentira. É uma mentira deslavada. Porque se essa 800 mil for uma parte do dinheiro dele, como é no caso se fosse 50 mil, quanto ele não tem? Aí a gente precisa entender que o Jair Bolsonaro ele gosta muito dessas desculpinhas, tá? Nesse caso desse dinheiro, o Jair Bolsonaro ele não tem que estar preocupado com isso. Aí, inclusive, mandar dinheiro para fora porque está preocupado. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Ele pode achar ele o ignóbil, o que for, mas ele tem informações sobre economia, etc. Ele tem acabado de ser presidente da República. Na verdade, ele ainda era presidente da República, né? Então, só do PL, o salário do Bolsonaro é de 41 mil reais. Só do PL, 41 mil reais. Aí ele tem ainda, do Exército, ele tem uma apostadoria de 11.945 reais. Do Exército, só do Exército. Só esse dinheiro aqui já vai 41,6 mil do PL. Só esse dinheiro aqui já é para mais de 50 mil reais. 52, 53 mil reais. Ele ainda tem a apostadoria de como deputado federal. 30 mil reais. Então já estamos falando aqui de uma renda mensal na casa dos 80 mil reais. Não é pouca coisa. Ainda sem contar de presidente da República, que ele deve ter aí, enfim. Então não é pouca coisa, sem contar o de presidente da República, que ele deve ter por aí. Mas desculpa esfarrapada é o que o Bolsonaro faz de melhor. Por exemplo, a gente teve no começo de 2023, mais precisamente em maio de 2023, ali, saiu uma revelação de gastos exorbitantes da Michelle Bolsonaro, ainda como primeira-dama, de gastos pagos em dinheiro vivo de um fornecedor de estatal, uma apuração da PF em relação a Michelle. Aí o Bolsonaro ele chega e a justificativa dele foi que era para compra de absorvente e manicure, cosméticos, enfim. Eu fico imaginando o cara,
A cara de pau do cara jogar uma conversa fiada dessa. O pior não é ele jogar essa conversa fiada. O pior é ter gente que acredita. Como, por exemplo, um ato que ele foi participar em Belo Horizonte, em outubro de 2023, e o ato foi um fiasco em Belo Horizonte. Era um ato da extrema-direita em relação a aborto, etc. Enfim. E o ato não deu ninguém. Aí a culpa dele, a culpa que ele botou, foi no 8 de janeiro, que as pessoas estavam com medo de ir para o ato por causa do 8 de janeiro. Também outra piada, outra conversa fiada. Porque é assim que os bolsonaros agem. É assim que os bolsonaros fogem da verdade, né? Com desculpas esfarrapadas. E essa agora de 800 mil, assim, cara, desculpe se você acredita nessa tese. Mas você é meio devagar cognitivamente. Você pode até, se você parte da ideia que ele está sendo perseguido, né? Está sendo perseguido politicamente, com essa coisa das operações, etc. Aí ele mandou dinheiro para lá para uma salvaguarda, beleza. Mas que ele mandou para porque estava com receio da economia. Não, cara. A renda do Bolsonaro, tanto faz tanto fez a economia. A partir de determinada faixa de renda, tanto faz tanto fez se a economia está bem, se está mal, porque não vai pegar. É o caso do Bolsonaro. Ele tá com um grande migué, porque é de migué que esses caras vivem. Como essa coisa desse ato dele aí agora. Que ele foi para a rede social para dizer o seguinte: não levem cartaz contra ninguém. E ele está querendo que leve. Não faça ato em outras cidades, só São Paulo está querendo fazer. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque se der merda, e é muito grande a chance de dar um caca, ele vai dizer que não tem nada a ver com isso porque ele pediu que não teve. É como se fosse um álibi. É isso que ele está dizendo. Né? Não tendo a quantidade que ele acha que vai ter em São Paulo, e não terá, ele vai alegar que as pessoas não puderam ir, porque era muito longe. E aí, como não teve atos em outras cidades porque ele pediu, porque vai ter aqui acolá, vai ter algum, muito provavelmente. Mas se não tiver, aí ele vai dizer isso, não puderam vir, também não fizemos atos em todo o país, etc., porque atos também é outra coisa importante. Se a gente for resgatar, voltando às últimas manifestações bolsonaristas, nos municípios, espalhados pelo Brasil, tá todos pequenos, tudo atinho pequeno. Mesmo em São Paulo, que em números absolutos tinha uma quantidade razoável, mas proporcionalmente São Paulo não tinha nada, não tem ninguém. Nas outras cidades, outros lugares, era ridiculamente pequeno em números absolutos, assim, né? 200 pessoas, 500 pessoas. Isso eu estou sendo generoso, porque tem umas coisas aí que tinha 10 para trás. E aí ele joga esse migué. É o grande migué. Bolsonaro vive do grande migué. E essa agora é de 800 mil reais. O fato concreto é, porque ele insiste na narrativa de perseguição, ele insiste nessa besteira de mimimi, porque o cerco está se fechando, está cada vez mais fechado em torno dele, que é um negócio que eu já venho dizendo aqui há algum tempo, por diversas frentes. Mesmo essa apuração do ato dos ataques aí, que envolveu ele, ainda está no começo, não está nem perto do fim, essa coisa toda aí. Fica todo dia pipocando notícia aqui e acolá, vazamento aqui e acolá, coisa de militar, coisa de não sei o que, enfim. E ele está jogando essa lorota. Ele está jogando só porque é para criar, inclusive, esse ambiente de perseguição, de vitimização dele. E nada demais, mandei porque estava com medo da economia, e não sei o que, não sei o que, tudo besteira. Tudo besteira. Porque se ele tivesse mandado esse dinheiro por dentro da lei, declarado, quando a PF achasse esse dinheiro, não, está aqui, está declarado, não tem problema. A questão é que não está declarado. E aí por isso que aí é parte para a investigação. E aí o indício é de que ele estava. Esse dinheiro foi para ele se segurar um pouco melhor a onda lá para esperar o golpe. Isso, claro, que isso precisa tudo ser comprovado, vai para julgamento, tudo isso não tem problema. Mas a desculpa esfarrapada que ele deu não precisa de julgamento, não. É uma desculpa esfarrapada. E o pior do que isso, dessa desculpa esfarrapada, é ter quem acredite. Foi o Thales de Farias do UOL. O Bolsonaro igual dá essa desculpa esfarrapada, mas não é assim como está dizendo.
tá chamando a base dele de gado, de burro. E tá mesmo, desculpe se você acredita. Se você vai vir aqui nos comentários e referendar essa tese, você é um idiota convicto. Porque essa desculpa, não. Ele podia dizer qualquer coisa. Ele podia até dizer assim, não mandei porque eu sabia que seria perseguido. Não, de doido. Sabia que seria perseguido politicamente e mandei para lá para me precaver e tal, enfim. Qualquer coisa. Menos que porque estava com medo da economia. Isso é de uma bobageira sem tamanho. Tem que ser muito limitado intelectualmente para acreditar nisso. E ele aposta que na limitação cognitiva da base dele, que acredita em tudo que ele fala, dependente do grau de asneira que ele fale. Como é o caso dos 800 mil, do motivo de não ter dado ninguém no ato em BH, em outubro de 2023, e o que justificou, por exemplo, a gastança da Michelle quando era primeira-dama. Ele disse que foi com cosmético, manicure, absorvente. Tem uma frase que diz assim, né? Todos os dias um esperto e um otário saem às ruas e eles vão se encontrar. Aí, Bolsonaro encontrou os seus, né? Agora, quem é o otário e quem é o esperto, assim, dá pra sacar quem é.